Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Página Virada Podcast. E no episódio de hoje eu estou trazendo um cara que eu acompanho ele na internet, as matérias, as reportagens que ele... O cara é o cara, ele é repórter, ele é empreendedor, empresário, né? Eu já descobri aqui que ele cortava cana, então, resumindo, aqui hoje vai sair cada história que só você ficando com a gente até o final para você realmente acreditar. É o seguinte, estou recebendo hoje aqui Francisco, muito conhecido como Fag, da Fagcast. Isso. Terminou se confundindo. A Fag é o nome da gráfica do teu empreendimento, né? Correto. E o terminou ficando o Fag da gráfica, agora tem o Fagcast. Fagcast. O Fagcast, na verdade, já veio do Jornal da Fag, né? Ah, porque tem um Jornal da Fag. E Jornal da Fag, que já foi criado através da Fag Gráfica. Na época, eu criei o Jornal da Fag para fazer divulgação da Fag Gráfica, que era o meu negócio. Então, o objetivo era divulgar os serviços da gráfica em forma de jornal, né? Fazia o comercial, a publicidade, divulgando o próprio trabalho da gráfica em forma de jornal. E o pessoal assistindo, foram gostando e disse, olha, cara, por que você não faz aí reportagem com o pessoal, né? Aqui no bairro, mostrando um pouco aqui das problemáticas, né? Porque você leva esse jeito, né? Já está com esse ritmo do jornal. E aí foi criado o Jornal da Fag. Agora me responda uma coisa, você é formado em jornalismo, com publicidade, alguma coisa? Não, na verdade não sou. Digo, eu sou formado na enxada. Ô, Francisco, vamos voltar lá para o início. O Francisco, ele é natural de qual cidade? União dos Palmares. União dos Palmares. União dos Palmares, vindo da Fazenda Mão Direita, lá em União dos Palmares. Mandar um abraço para todo mundo da mão direita, da mão esquerda, do centro, todo mundo que tá lá. Não? E a mão direita, né? Firme, né? Sempre. E aí muita, né, história rolou na fazenda na época, né? Porque foi a minha infância onde eu passei muita coisa. Lembra muita coisa da tua infância lá nessa fazenda? Lembro tudo, muita coisa. Conta aí. Eu gosto dessas histórias de fazenda, de infância. E eu quero pedir só a permissão aqui para desejar ao pessoal de casa, né? Uma boa noite para todos, né? Sim, boa noite. Muito grato estar aqui recebendo seu convite, participando aqui do Página Virada, né, que vai contar histórias incríveis, né? Eu fico muito honrado de estar aqui participando do seu terceiro episódio, né? Terceiro episódio. E fico muito grato, né? E você que está em casa, acompanha aí o Página Virada, que vai rolar muitas histórias aqui, com certeza. E muito obrigado pelo convite. Ô, rapaz, eu que agradeço porque você aceitou, que eu sei que é da sua correria, eu sei que hoje para chegar aqui deve ter sido uma luta. Porque a gráfica lá deve ter um monte de coisa rodando lá. Rodando tem, pessoal lá aguardando, né? Mas enfim, né? Todo mundo vai entender que é por um bom motivo, com né? certeza, você precisa compartilhar isso. É a vida do empreendedor, né? Isso. Até porque, exemplo, o que você veio fazer aqui hoje não foi apenas uma participação. Você está aqui para, de repente, motivar alguém que está pensando em desistir, né? Com certeza. E isso é muito bacana. Então, assim, né? O ramo do empreendedor tem muito isso, né? Tem muitas escadas para subir, né? Degraus, né? Então vamos começar pelo primeiro. Muita coisa. Vamos lá. Pelo primeiro. Como foi a tua infância lá? Tu já empreendia na tua infância? Não, na verdade não. Lá em União, na fazenda onde eu morava com os meus pais de criação, né? Meus avós, meu tio e minha avó, né? José Ailton e a dona Otávia, né? Minha avó que já faleceu há mais de 20 anos. Meu tio, que é o meu pai de criação, hoje está vivo, graças a Deus, e considero como pai, né? Porque pai é aquele que cria, né? E a gente tem que ter todo o respeito, toda a consideração, e isso eu aprendi desde lá da minha infância. Respeitar pai e mãe, isso é um fator muito importante, né? Ter sempre respeito e sempre obedecer pai e mãe, porque hoje em dia a gente vê tudo diferente. É um diferencial no caráter, né? É um diferencial enorme, né? Hoje a garotada não quer obedecer o pai e a mãe, né? Não quer, o pai dá um conselho e acha que o conselho é errado, né? Que o conselho vai fazer o mal. Cara, o pai dá o conselho para o bem. Então, o filho tem que seguir o conselho, seguir o caminho do pai. Porque, com certeza, lá na frente, ele vai agradecer muito, né? É verdade. Você estava falando para mim
aqui em off de uma história muito inusitada que aconteceu na tua infância, envolvendo o teu avô, o teu pai. Tu quer contar isso? Vamos contar sim. Então vamos contar, que eu achei muito interessante. Vamos contar um pouquinho o início da história da minha infância, né? Lá trabalhando nos canaviais, né? Porque assim, a gente não pode esconder as nossas origens. Não, nem as origens. Enfim, você pode ser hoje o maior empresário. Você tem que ter as suas origens e jamais esquecer aquilo que você passou lá atrás. E ter vergonha de falar, né? Porque assim, você tem que expor aquilo que você passou, porque isso serve de inspiração para as outras pessoas. Pô, o cara passou tudo aquilo ali e hoje está contando uma boa, não tem vergonha? Vergonha por quê, né? Você tem que ter orgulho da sua origem, de onde você veio, para hoje dizer assim, poxa, eu passei tudo aquilo e eu estou aqui. Graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo. E, começando o início da história, de 13 aos 15 anos, eu creio, não lembro exatamente, mas eu acho que 12, 13, 14 até os 15, né? Eu cortei muita cana. Muita cana, ia para os canaviais e não era obrigado, meus pais não obrigavam. Simplesmente eu ia porque eu tinha vontade de trabalhar. Aquele cara que gostava de trabalhar. Então, meu tio saía e eu saía atrás, escondido. E quando ele olhava, poxa, você está aqui, você vê, eu vou com o senhor cortar cana. Como era o nome daqueles caminhões que levam os cortadores? Aqueles caminhões, chamavam gaiolas, enfim, era aqueles caminhões enormes. Escondido. Ia escondido. Tá, e muitas vezes, né, ia no trator. Tinha aquelas carroças, né, que o pessoal subia, todo mundo se juntava, né, e eu ali, escondido ia. E aí, meu pai disse, bom, você quer ir? Quer, então continue, né? Você está querendo ir trabalhar, então vamos trabalhar. Enfim, esse período, né, eu passei dos 12, 13, 14 até os 15 anos, cortando muita cana. Cortava cana e tinha um sonho na época, como criança, toda criança, em comprar uma bicicleta. E meu tio, por não ter condições, né, manter a casa, enfim, interior naquela época, tudo difícil, né? O dinheiro para ganhar muito difícil, sofrido, suado. E eu tinha o sonho de comprar uma bicicleta. Eu digo, um dia eu vou comprar essa bicicleta. E aí, quando a gente saiu da fazenda, que foi para vir para Maceió, o fazendeiro chegou para mim e disse, tá aqui a sua indenização. Que geralmente a indenização ele pagava para os trabalhadores, né? Adultos, né? Que cortavam muita cana e que dava produção, né? E aí eu disse, mas por que o senhor está pagando para mim essa indenização? Disse, porque você é um garoto que deu mais produção do que qualquer adulto. Ou seja, você produziu mais do que um adulto aqui dentro da fazenda. Então, por isso, você merece essa indenização. Então, cara, com o dinheiro dessa indenização, eu fiquei tão feliz que fui para a feira de União e comprei a bicicleta na caixa. Aquela Monarch antiga, né? Eita, barra circular. Barra circular. E aí, cara, aquilo ali é como se fosse uma Ferrari. Foi para mim, na época, como se fosse uma Ferrari. Mas se a gente for analisar, até hoje, uma Monarch, ela custa em torno de quase R$1.200. Né? Hoje é. Aí então, naquela época, já era cara, né? Então, assim, a indenização que ele me deu foi uma indenização boa, né? Porque legal. Eu comprei a Monarch, ainda fiquei com bastante dinheiro, ainda comprei um monte de brinquedo na época, né, para mim, carros de controle, né? Enfim, bastante coisa. Então, eu fiquei muito realizado com aquele momento, né? Porque, poxa, o dono da fazenda, né, disse assim, poxa, você produzia mais que um adulto. Muitos adultos aqui não produziam o que você produziu. E está aqui a sua indenização. E isso o meu tio que me criou estava de lado, né? Orgulho, hein? Porque ele também, né, foi receber a indenização para a gente vir embora. E eu fui, não para receber a indenização, eu fiquei fora. E aí o doutor, só traga o garoto para cá, eu quero falar com ele. E aí foi a surpresa, né? Porque foi a indenização que ele queria me pagar. Então, assim, isso foi uma coisa que marcou na minha vida, né? Porque o trabalho, ele qualifica as pessoas, né? Ele vai te dar superação. Ele vai te dar o futuro, independente do trabalho. Se é cortando cana, se é limpando mato, como também limpei muito mato. E engraçado é que a gente tem alguns estados que não se fala limpa-mato, né? É carpia. Carpinar, né? Carpinar mato. Carpinar, né? Aí, teve uma vez que eu estava conversando aí, não lembrando da minha infância, que eu também fiz muito esse negócio de limpar mato.
E aí o cara limpar mato, e como é que era isso? Passava um pano, limpava? Não, irmão, a gente cortava, limpava o terreno, deixava tem que tudo pegar a bonitinho, enxada ali, né, pra ciscador para juntar tudo. Enfim, lá a gente chamava muito limpar o mato, né? Eu também. Era o popular, né, do interior. Popular. Enfim, então essa foi a história, né? Até vir para Maceió. E aí você passou por todo esse período, mas o que foi que trouxe você de União dos Palmares, né, aqui para Maceió? Tudo bem, não vai falar, foi um carro, pelo amor de Deus, calma. O que foi que te trouxe? Qual foi o contexto? Ah, não, porque a família veio morar em Maceió. Como foi que aconteceu isso? A família veio morar em Maceió, né? Mas só para a gente finalizar um pouquinho a história do canavial, na época, então eu lembro que na época, lá no tempo de moagem, geralmente tinha as enchentes. E os rios ficavam transbordando. E a gente, depois da chuva, né? O rio ficava cheio e aí começava o corte da cana, a moagem, a queimagem da cana. E a gente tinha que passar no rio. E como choveu a ponte, toda a água levava a ponte. Você tinha que passar com água aqui, ó. Então, naquela época eu tinha o quê? 13, 14, garotão. Então eu tinha que passar com a água aqui no gogó para ir até o partido de cana. Para cortar cana. Vontade de trabalhar terrível, mesmo. Agora imagine você. Aprenda, Paulino. A água gelada. Não. E ainda tem um detalhe que isso aí não é 2 da tarde, é 5 da manhã, 4 da manhã, né? A gente acordava, nessa época, a gente acordava 3 da manhã, 3 da madrugada. De 3 para as 4, por aí. Então a água gelada que você passava ficava batendo assim com os dentes, para poder chegar até o partido de cana, trabalhar, né? E, ou seja, isso significa o quê? A vontade de trabalhar, né? A vontade, porque imagine você, hoje, a juventude de hoje fazer isso jamais faria, né? Ou jamais faz. Não faz não. É muito difícil. E continuando, né, o que motivou a gente vir para Maceió foi justamente a mudança dos meus pais, né, para cá, né? Meu tio e a minha avó, que veio para Maceió, morar aqui em Maceió. E já devido a outros problemas que teve no passado, enfim, né? Que antes da gente vir para cá, no início que eu nasci, que não conheci meu pai, né? Meu pai foi embora para São Paulo. Eu tinha acho que de 2 a 3 anos de idade, eu não lembro porque não cheguei a conhecê-lo. Enfim, passei mais de 40 anos sem ter contato com meu pai, sem conhecê-lo. Mas chegou a conhecer ele? Cheguei, é uma outra longa história, né? Mas cheguei a conhecer. Então vamos lá. Isso já morando aqui em Maceió. Já aqui, depois desse período. Isso. Depois de 40 anos morando aqui em Maceió, cheguei a conhecer o meu pai através da rede social. E foi. Então conta isso aí, rapaz. Acho que vale a pena. Então, assim, justamente esse momento, né, pra gente dar continuação à história, e conheci meu pai através da rede social. Facebook, Instagram. Cara, é uma história muito, muito assim, difícil até de acreditar. Eu não acreditei na época. Não acreditei. E olha que você vivenciou, né? A minha esposa, eu sempre comentava, né, eu tenho meu pai, né, há mais de 40 anos, né, não conheço meu pai. Ela, não, você tem vontade de conhecer seu pai? Eu tenho. Mas e os problemas, né, do passado? Enfim, independente, né? Eu quero conhecê-lo. Porque, assim, o que contaram para mim do passado, eu quero ouvir dele. A versão dele. A versão dele. A história sempre tem 2 lados, né? Os 2 lados da história. Então, assim, eu ouvi a versão dos meus avós, né? Que me criou, do meu tio, da minha mãe, mas não cheguei a ouvir a versão dele. Então, isso era o que eu queria ouvir. A versão dele, independente de qualquer coisa. E esse momento chegou, né? Esse momento chegou, assim, foi muito, assim, emocionante, porque a minha esposa, que hoje eu convivo com ela, faz 8 anos, é Lidiane Freire de Amorim, né? Falar aqui o nome dela. Ela não gosta de se apresentar, assim, em rede social, enfim, né? É mais em página, assim, de família, né? WhatsApp, grupo de família e tal. Tem que se blindar, às vezes, também. Aí ela não gosta. Enfim, ela disse, eu vou encontrar teu pai. Vou. E aí começou a fazer pesquisas nas redes sociais, em Facebook, né? E aí começou a pesquisar a página, entrar em Facebook. Aí esse não parece com ele, esse não parece, esse parece. Ela foi buscar nome por nome. Nome por nome, pessoa por pessoa. E cada perfil, ela analisava o perfil para ver de onde era a origem daquela pessoa, né? Se a pessoa era de que estado, né? De que município.
Enfim, ela foi fazendo uma investigação. E nessa investigação, ela conseguiu localizar e encontrar o meu pai. E como foi o contato? E ela chegou para mim e disse assim, ó, olha, eu encontrei o teu pai. Eu digo, não, é impossível. Eu encontrei o seu pai. Tá aqui a foto dele. Mas como foi que ela comprovou que era só pelo fato de morar na cidade igual... Não. Porque assim, ela começou a observar o gesto dele. Comportamento de gesto de perfil na rede social, no Facebook. O gesto de tirar foto, né? Eu tenho um hábito de tirar foto assim, né? E ela começou a observar as fotos, o meu pai tinha o mesmo hábito. E também a aparência, né? Que meu pai, hoje ele é calvo por causa da idade. E normal. E a mesma aparência do rosto dele, quando ele tira a foto, é a minha. E aí ela disse, olha, esse é teu pai. Eu digo, não é. É impossível, não é o meu pai. Tá bom. E aí, quando foi no terceiro dia, ela disse, olha, tive uma certeza que é o seu pai. Mandei uma mensagem para ele, para saber de onde ele era. Ele disse que era de União dos Palmares. E a tua reação? E aí eu disse, não, qualquer pessoa pode ser de lá. Né? Qualquer pessoa pode ser de lá, isso não quer dizer que ele é o meu pai. Aí ela disse, mas tem mais. Eu perguntei para ele o nome da esposa dele na época. E qual foi o nome? Dilma Maria dos Santos, minha mãe. Eu digo, não, mas não é. Não pode ser. Não é porque ele foi casado com uma mulher que isso não quer dizer nada. Aí passou, né? Acontece. Passou. Aí quando foi no quarto dia, ela disse, olha, eu consegui mais uma coisa. Ele não estava querendo falar porque ele já estava com medo, de tanto ela perguntar, né? Uhum. Tanto fazer pergunta. E aí ele perguntou para ela, por que você está me perguntando tudo isso? Olha, porque assim, eu moro com um rapaz que hoje ele está com 40 anos que não vê o pai dele. Que procura o pai, que não encontrou. Então é por isso que eu estou fazendo tantas perguntas. Qual o nome da sua comadre na época, né? Porque ele tinha uma comadre na época no interior, o pessoal muito comadre para lá, né? Enfim. Uhum. Quero saber qual o nome da sua comadre, que na época era a irmã da sua esposa. E aí ele falou o nome dela certinho. Eu digo, ó, fulana de tal, Josefa, tal, Maria tal. E aí quando ele falou, aí a ficha começou a cair, né? Eu digo, não acreditei ainda. Meu Deus, e faltava o quê? O mero DNA que faltava? Não, eu vou ligar para minha tia, né? Então eu peguei o celular, liguei para minha tia. Minha tia, essa história bate? O meu pai, a senhora foi comadre dele? Ela disse, sim, a gente foi comadre de fogueira na época e eu lembro como se fosse hoje. Aí, rapaz, eu digo, não é possível, não, é meu pai. É o meu pai. Aí, ele disse, olha, amanhã ele disse que vai estar em casa, tá hora. Você esteja aqui. Mas vem cá, ele mora aqui em Maceió também? Não, mora em São Paulo. São entendi. Paulo, desde a época que ele foi embora. Entendi. Então, assim, ela disse, olha, ele vai estar tá hora, você esteja em casa, porque a gente vai fazer uma ligação, né, via WhatsApp, uma chamada de vídeo, e você vai conhecer o seu pai. Rapaz, nesse dia foi uma emoção tão grande que eu não acreditei. Não acreditei. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com ele foi através do WhatsApp, via chamada de vídeo. E lá estava ele lá, 2 irmãos, que eu já tenho, né, hoje. 2 irmãos, mais uma irmã, ele casado lá, com 3 filhos, né? Enfim, tinha uma família já construída. Imagina, 40 anos, né? 40 anos. Então, assim, foi uma emoção, foi uma alegria, né? De ver aquele momento, conversar com ele pelo WhatsApp. E a justificativa dele. Fez dele, né? Para você aceitar ele novamente na sua vida? Sim, fez. Depois que ele chegou, né? Porque assim, eu digo, bom, esse é um assunto que a gente tem que conversar pessoalmente. Eu digo, o senhor vem para Maceió? Vou para Maceió. E aí ele marcou o dia, viajou e veio para Maceió. Aí vocês conversaram? A gente conversou, né? Ele passou 30 dias comigo, aqui em Maceió. E aí a gente conversou e comecei a ouvir a versão dele, né? Toda a versão dele. E aí, depois de ouvir a versão dele, eu vi que toda a história tem os 2 lados.
né? Então você não pode julgar as pessoas que estão em casa hoje. Muitos, com certeza, não conhecem os pais e podem estar revoltados por algum motivo. A história que contaram no passado, você tem que buscar ouvir os dois lados, né? Porque quando você escuta os dois lados, você vai analisar e vai ver o que foi contado certo e o que foi contado errado. Enfim, a versão do meu pai, ele não foi errado na história, no meu ponto de vista, né? Ele errou sim, no motivo, né? No momento, aquele momento que estava ali passando por aquela briga que teve, né? Foi embora por aquele motivo, sim. Ele errou nesse momento porque não pensou em mim, né? Com 3 anos de idade, né? Enfim, e foi embora. Mas teve o outro lado da história, né? Então, tudo tem que ter uma justificativa, né? E eu aceitei a justificativa dele, né? Entendi. E até hoje eu tenho um contato com ele. Bacana. Muito assim, um contato. Não passa uma semana sem falar com ele. A pergunta que não quer calar. Eu também não conheço meu pai. Não fui criado com minha mãe. Fui criado pela minha avó, que já é falecida. Aí, exemplo, a minha mãe eu chamo ela pelo nome. Meu pai não conheci. Então, assim, como é que você trata? É pai ou tu chama ele pelo nome? Tu se acostumou a chamar ele de pai? Sim. Na verdade, quando eu tive o primeiro contato com ele, é como se eu já tivesse convivido com ele. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Eu tive aquele contato de filho para pai. Então, durante todo o tempo que ele passou, os 30 dias que ele passou comigo, a gente teve um contato de pai e filho que a gente não teve na época. Bacana. No período de criança. Então, assim, eu considerei ele, a partir daquele momento, como pai. Independente do tempo que não tinha passado com ele. Estreitou ainda mais o laço, não foi? O laço, Então, assim, isso não afastou a gente nesse sentido. Porque hoje eu tenho aquele carinho por ele como pai. Bacana. Para a gente poder encaixar todos os assuntos. Vamos falar agora de você em Maceió. Vocês vieram, depois de tudo isso, você veio para Maceió. Veio para Maceió com idade? Com qual idade? Com 15 anos. 15 anos. Aqui em Maceió, qual foi o primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi de zelador e porteiro em um condomínio. Fazia os dois serviços. Chegasse a fazer um curso ou foi encaixado lá pelo QI? Na época, né, a esposa do meu tio trabalhava nesse condomínio. E o rapaz que era o porteiro na época e zelador ao mesmo tempo foi embora, né, por questões pessoais, e ficaram sem ninguém. E aí ela disse, olha, eu tenho um rapaz, né, um garoto, né, responsável. Se vocês quiserem, eu trago ele para cá. E fui trabalhar nesse condomínio. Cheguei lá com 15 anos. O mesmo período que cheguei aqui em Maceió, eu creio que no outro mês eu já fui trabalhar no condomínio. E quais foram os teus primeiros... Você falou muito comigo em off sobre preconceitos e tudo mais. Foi a partir dessa época que já começou a surgir os preconceitos devido a você ser do interior e outros tipos de preconceito? Foi a partir desse momento ou não? Isso, no trabalho, né? No trabalho. Então, assim, foi um período muito, assim, difícil. Quando eu cheguei na época para trabalhar no condomínio, com 15 anos, comecei a trabalhar como qualquer outro colaborador, né, funcionário, jovem, né, com 15 anos. E na época tinha a síndica, né, que era uma síndica, que já estava lá há mais de 8 anos como síndica. E quando eu comecei a trabalhar, vindo do interior, né, aquele garoto do interior, da roça, do mato, né, enfim, essa pessoa se aproveitou de uma certa forma daquele garoto inocente do interior, né? Aquele garoto frágil, que veio do interior, né, leigo, né? Enfim, e aí eu comecei a trabalhar. Isso passou, era para passar um mês, viu? Era simplesmente um mês, porque o pessoal ia arrumar uma outra pessoa. E eu passei 16 anos. Um mês. Pouca. Um mês. Porque todo mundo do condomínio começou a gostar do meu trabalho, né? 15 anos, vindo do interior, responsável, sempre cumpria o meu horário.
Todos os dias estava lá presente, cumprindo meu horário. E para quem acordava no interior, 3 da madrugada, para atravessar rio. Isso, hoje está dentro de um condomínio, né? Poxa, pelo amor de Deus. Condomínio. Então, assim, teve uma evolução, né? De trabalho, né? E justamente essa síndica da época, eu fico até... Desculpa aí. Eu fico, assim, emocionado porque... Toma aí água. Foi assim uma fase muito... Foi uma fase boa, porque foi uma fase de aprendizado, né? Primeiro trabalho, onde eu trabalhava, fazia o que gostava, porque eu fui para ali para trabalhar e pus firme, né? Trabalhar no condomínio como porteiro e como zelador do condomínio. Eram 4 andares. E aí, isso já há pouco tempo de trabalho, já perto de 1 ano, e começaram a surgir os preconceitos, né, dessa pessoa. Eu não vou citar aqui o nome dela, que na época era síndica. É irrelevante. Que na época era síndica. Começou já a surgir os preconceitos. Então, enquanto o pessoal estava gostando do meu trabalho, da parte dela vinha o preconceito. Ah, você é um negrinho responsável, porque ela deixava uma determinada coisa para fazer, que não era a minha obrigação, né? Que não era a minha função, e simplesmente porque eu não fazia, ela me chamava de negrinho irresponsável. Negrinho irresponsável. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eu chegava em casa e chorava. Dizia, minha avó, eu não estou querendo ir para aquele trabalho mais não. Eu gosto muito de lá, mas não estou querendo voltar não. Mas por quê? Não, nada não. E aí, continuava trabalhando, né? E chegou 4 anos, chegou 5 anos, chegou 6 anos e trabalhando. E aí eu fui amadurecendo, né? Já na época eu já estava com 18, 19 já. Comecei a trabalhar com 15, com 16 anos assinei a carteira, tive a carteira assinada. E aí, ao passar do tempo, os preconceitos continuaram. E as pessoas sempre gostavam do meu trabalho. Enquanto isso, do outro lado, ela se aproveitava de mim. Negrinho sem vergonha, negrinho irresponsável, você não serve para estar aqui. E isso eu sempre engolia, né? E o tempo passava. E aí, depois de 5 anos, ela montou um pensionato ao lado do condomínio. Pensionato seria meio uma pousada? Uma pousada, assim. Isso. Então, essa pousada vinha pessoas de fora, dentista, né, para fazer faculdade. Aliás, tinha pessoal que vinha de fora para fazer... Para estudar a faculdade. Para estudar a faculdade, né? Então, assim, vinha muitas pessoas para fazer odonto, para fazer medicina, né? Enfim, todo mundo vinha para essa pousada, até gente de fora. Todo o Brasil vinha. E daí foi que começou, além do preconceito, um tipo de aproveitamento da parte dela. Além de ter o preconceito, ela começou a se aproveitar de mim como funcionário do condomínio para trabalhar no pensionato sem ganhar nada. Agora você imagine, você ter 4 andares, lá era um pensionato que tinha 25 pessoas lá nesse pensionato, e aí toda a roupa do pensionato era lavada no condomínio. Ixi. E aí ela me usava para transportar tudo que era de roupa de lá do pensionato para o condomínio, para o 4º andar. Então a gente subia, eu e a cozinheira dela na época, que não tinha essa obrigação, mas ela obrigava a pessoa a fazer. A gente pegava 6, 7, 8 baldes de roupa, aqueles baldes grandes, para subir a roupa seca, de boa, né? E a roupa molhada para você descer. E aí, rapaz, você tinha que descer com aqueles baldes de roupa grandes, cheio,
pesado para levar de volta para a pousada. Porque ela usava a água do condomínio para não pagar a água do pensionato lá, para não gastar. Eu vou usar do condomínio porque o pensionato, né, eu não vou ter a despesa com a água. Esse sofrimento, isso aí durou quanto tempo? Durou muito tempo, viu? Foi até mais de idade, 5 anos. Mais de 5 anos. Nessa época aí eu já tinha lá, eu já estava com os 19, né, já estava com os 19 para 20. Mas fragilizado porque eu estava já aquela pessoa que estava submisso a ela. Eu não tinha força para ela, para brigar, né, para debater. E isso passou e eu rezava para que ela saísse do condomínio, como síndica. Eu digo, em momento algum tu pensava em tu sair? Não. Porque quando eu completei os 18, 19 anos, né, eu amadureci, fiquei mais maduro, eu entendi que aquilo ali eu tinha que passar por aquilo, porque era uma prova de vida. Porque às vezes Deus coloca coisas na nossa vida para ver até onde a gente suporta. Ou seja... Eu suportado até os 16 anos só. Então, assim, tudo na vida a gente acha que é por acaso e não é, né? Então, Deus projeta tudo pra gente passar tudo o que for de difícil, pra gente superar e pra gente dar a volta por cima e dizer assim, poxa, venci. Eu passei tudo aquilo ali, mas venci. Hoje eu tô aqui. E como foi que tu se libertou dessa mulher? E aí vem a libertação. Fala, pelo amor de Deus. Teve um momento... Eu tô pegando raiva dessa mulher. Então, teve um momento que ela era uma pedagoga, viajava muito para fora e deixava tudo que era de obrigações do condomínio comigo. Ou seja, tá aqui a chave, vai vir ali o funcionário tal, vai fazer o serviço tal no condomínio, você vai ter que abrir esse apartamento, né, porque o apartamento fulano de tal não tá e ele vai fazer o serviço. Tá aqui a chave do meu apartamento, vai vir aqui a arquiteta projetar os móveis e vai vir o marceneiro. O marceneiro vai instalar esse móvel aqui e você vai ficar responsável em acompanhar o marceneiro. Se ele não fizer isso aqui, o responsável vai ser você. Então era essa rotina. Então ela viajava, deixava tudo comigo de obrigações. E quando chegava e dizia assim para mim, olhava e perguntava, fizeram o serviço? Eu digo, não. Cara, essa mulher só faltava me jogar do apartamento. Você é um negrinho incompetente, irresponsável, você não vale o salário que você recebe aqui. Você é incompetente, você é irresponsável e eu vou tirar você daqui. Aí nisso fazia reunião, o pessoal, não vai tirar ele daqui não. Vai tirar ele daqui não, vai continuar. Mas só que antes dela falar que ia tirar eu do condomínio, eu já tinha chegado o momento e já estava no nível, né? Ela chegou com a equipe para trabalhar, deixou a chave do apartamento para o pessoal fazer a detetização dos apartamentos que o pessoal estava trabalhando. E aí tinha um apartamento que a proprietária estava em casa e disse, aqui ninguém entra. E aí quando ela chegou de viagem, o pessoal vieram a equipe da detetização para receber o valor, né? E ela perguntou pro pessoal, fizeram o serviço no apartamento tal? E aí o pessoal disse, não. Ela olhou para mim assim e disse, esse negrinho aí irresponsável não falou nada não? Que era para fazer? Aí o rapaz disse, olha, ele falou sim, que era para fazer no apartamento da moça, levou a gente até lá, mas a moça não quis. Então, ela é proprietária, ela não é obrigada a aceitar, né? E aí ela olhou para mim assim e disse assim, isso aí é um negrinho irresponsável, incompetente. E ela estava com aquele chaveiro do pensionato com mais de 30 chaves. Pegou o chaveiro, pegou assim, ó, pegou aquele molho de chaves, foi chave para tudo que é lugar, cara, espalhou a chave toda na garagem do prédio. E disse assim, agora negrinho, incompetente, irresponsável, pegue uma por uma. Pegue uma por uma, porque você é tão incompetente, tão irresponsável, que não serve para nada. Nem o dinheiro que você recebe, você merece. Cara, aquilo ali foi o momento que eu me libertei. Eu olhei para ela, tava a arquiteta, tava o pessoal da equipe, né, que veio
recebeu o dinheiro, estava a proprietária, uma das proprietárias. Eu olhei para ela e disse assim, neguinho irresponsável, né? Incompetente, né? Que não merece o dinheiro que ganha, né? Eu digo, sabe quem é irresponsável e incompetente? A senhora. A senhora é incompetente, a senhora é irresponsável, a senhora não deveria nem estar aqui como síndica. Porque uma pessoa como a senhora desumana não merece nem estar aqui como síndica. Porque a senhora não sabe ser síndica. A senhora é uma pessoa que preconceituosa, sempre está machucando a pessoa com preconceito de negrinho irresponsável e incompetente. Mais incompetente é a senhora. E sabe por quê? Quanto tempo eu estou aqui? E todo mundo lá ouvindo, né? Ah, você está com 14 anos, vai fazer. Pois é. Quem é incompetente? Se eu estou aqui há 14 anos, não sou eu incompetente, é a senhora. Por me manter aqui até hoje. Então, a incompetente é a senhora. E aí, ela olhou assim para mim e disse, você é um incompetente irresponsável, você não vai ficar nesse condomínio mais não a partir de hoje. E aí, olhou para a empregada e disse assim para a cozinheira dela, disse, fulana, pega aí, cata aí, uma por uma dessas chaves, porque esse incompetente, esse negrinho incompetente irresponsável, não serve para nada. E aí subiu para o apartamento. Pois bem, e no outro dia, quando ela chegou, que era para abrir a porta para ela entrar, né, na portaria, eu digo, olha, a partir de hoje, a senhora não tem um negrinho irresponsável mais para ser o seu incompetente. A partir de hoje, a senhora pega sua chave, abre a sua porta e vá para o seu apartamento. A portaria, a partir de hoje, eu não trabalho para a senhora. Eu trabalho para os condôminos. Para a senhora, mais não. Cara, essa mulher ficou tão revoltada que fez uma reunião no condomínio para tentar me tirar do condomínio. E aí o pessoal disse, não, ele não vai sair não. Ele vai continuar aqui. Porque para ele sair a gente tem que aprovar. Você não aprova. Você é a síndica, a gente tem que ter a maioria. Então ele vai continuar aqui. Cara, parece uma coisa de Deus. Quando foi no outro ano, fizeram uma reunião, chegou um novo proprietário e disse, eu quero ser síndico. E todo mundo votou no síndico. No novo síndico. Eu só não soltei assim fogos porque não tinha. Foi uma libertação. É como se você tivesse, poxa, eu passei 10 anos preso e hoje eu estou livre. Então foi um momento que eu agradeci tanto a Deus por aquele momento. Disse, Deus, hoje eu estou liberto. Eu sei que eu passei por tudo, as aprovações, mas hoje eu estou liberto. Caramba. Daí você falou para mim que depois dessa fase você teve 3 comércios. 3 comércios, pequenos negócios, né? Porque eu sempre tinha aquele espírito de empreendedor, né? Então, mesmo durante o tempo que eu estava trabalhando no condomínio, eu já tinha um negócio paralelo, né? Já à parte. Montei primeiro um passaporte, né? Esse passaporte eu montei, passei 1 ano e meio trabalhando com passaporte. Não sei se você lembra, na época, tinha mobilete, né? Você conheceu a mobilete? Já chegou a conhecer? Sim. Pronto. Naquela época a gente não tinha motos como tem hoje. Era mobilete, era bicicleta, né? Nem 50 tinha naquela época. Não, era 50, era mobilete. Então assim, triste, né? quando eu ia fazer entrega com a mobilete, o pessoal já conhecia. Na outra rua, por causa da fumaça. E o pessoal da outra rua por causa do barulho. Porque era muito barulhenta, né? Muito barulhenta. E nesse passaporte também tem uma história muito, assim, legal. Porque eu ficava até meia-noite, 1h, e sempre passava aqueles garotos de rua, né? Que ficam na rua e pediam um passaporte. E eu dava o passaporte para ele. E um certo tempo, eu fui fazer uma entrega. E no momento que eu parei com a mobilete, que tirei a entrega, 2 meliantes me abordaram. Um colocou a arma na minha cabeça, e o outro ficou no outro lado. Disse, passa a ponchete, passa o dinheiro. Não, cara, eu não tô com dinheiro porque eu vim fazer a entrega, ainda vou receber, enfim, não, passa o dinheiro, porque acha que você tá com dinheiro, né? E aí o outro veio se aproximando. Quando chegou, que olhou para mim, disse, rapaz, esse rapaz é o cara do passaporte.
Esse cara aí, toda vez que eu passo lá que peço um passaporte, ele nunca negou. A gente não vai assaltar ele, não. Deixa o rapaz ir embora. Pode deixar o rapaz ir embora. E saiu arrastando o outro e foi embora. Rapaz. Eu digo, cara, rapaz, naquele momento eu disse, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque assim, no momento que você tá com a arma na cabeça, na rua, cara, você na rua, você pensa tudo. Né? É um assaltante ali a qualquer momento, você não sabe o que vai acontecer. E aí, Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado. Né? Isso foi um momento que ficou marcante na minha vida como empreendedor. É uma coisa um fato que aconteceu, que eu fui salvo pelo assaltante. Ou seja, o assaltante me salvou. Assim, na verdade das verdades, você foi salvo pelo seu bom coração. É. Porque se você fosse uma pessoa, pela sua generosidade, se você fosse uma pessoa mesquinha, que a gente sabe que no final da noite toda lanchonete sobra um pãozinho, uma salsicha. Sempre sobra. Cara, então coisa. Dá pra você. Com certeza, né? Com certeza. Aí você teve aí esse passaporte, aí você teve uma banca de fruta, e qual foi o outro? Depois do passaporte, né, veio o churrasco. Né? Sim, fala do churrasco. Então, montei o carro de churrasco. Então, assim, foi um empreendimento, cara, que você é muito bom de trabalhar, né? Muito trabalhoso, mas quando você tem o espírito de empreendedor, você tem que estar ali empreendendo, porque você não consegue ficar parado. Então, montei depois do passaporte, montei o churrasco, trabalhei 2 anos com churrasco, muito bom, muito produtivo, mas não era o que realmente eu queria, né? Mas não era o que você queria pelo retorno financeiro ou porque você não era algo que te dava prazer? Porque tem aqueles trabalhos que dá prazer, né? A gente fazer. E tem aqueles que a gente leva realmente como trabalho. O trabalho me dava um prazer de estar ali trabalhando, né? Como empreendedor, né? Gostava muito de fazer aquilo, mas não era o meu foco, né? Ainda não é isso. Porque eu já tinha dentro de mim um outro empreendimento, né? Futuro, que já estava guardado. Eu digo, eu vou chegar lá, mas eu tenho que passar por isso aqui, né? E aí trabalhei 2 anos com churrasco, fechei o churrasco, né? Porque a questão do cansaço do dia a dia, porque eu na época ainda trabalhava no condomínio, saía do condomínio de 7 e ficava de 7h40, chegava no churrasco até 1, 2 da manhã. Então no outro dia eu tinha que acordar 5, 5h30 da manhã. Puxado. Para comprar verdura, né? Aí eu comprava as verduras para fazer a vinagrete, comprar a carne, enfim. Toda aquela produção para preparar o churrasco e deixar pronto para levar para o ponto à noite. Então, assim, era uma correria, né? Era um trabalho pesado. Enfim, aí eu parei o churrasco, eu vou dar uma parada, vou dar uma descansada, né? E aí, quando foi no ano seguinte, eu mudei para o bairro do Canaã, na época. E aí eu digo, não, eu vou montar um negócio aqui. Eu digo, analisei o ambiente, né? E só colocando aqui para o pessoal de casa, quando eu fui para o Canaã, ao morar mais de 14 anos, né, pagando aluguel, fui morar no Canaã e numa favela. Aí deixei de pagar o aluguel, fui morar no Canaã em uma favela. A famosa favela do Canaã que todo mundo conhece hoje. Né? Na época do Cícero Almeida, né, que foi um dos que na época trabalhou, né, para tirar a favela, né, que eu ainda alcancei. Enfim, então fui dessa época também. Fui morador da favela do Canaã, um dos moradores. Aí você pergunta assim, cara, mas você tem vergonha de falar isso? Não, não tenho, cara. Morei na favela, né? Morei na favela com dignidade. A favela é um lugar de todo mundo morar com dignidade. Não é da favela que você vai ser um bandido. Não é da favela que você vai ser um marginal. Ao contrário. A favela vai te dar dignidade como pessoa para você lutar para sair dali e vencer. É verdade. Né? Muitas pessoas hoje moram na favela e, cara, essas pessoas têm dignidade, têm vontade, têm força dentro deles, mas às vezes não têm oportunidades. Né? O que falta é a oportunidade para essas pessoas crescer na vida e conquistar, né, os seus objetivos. E assim, eu busquei as oportunidades. Eu não esperei que viesse até a mim. Eu digo, bom,
A gente não pode ficar acomodado em esperar que venham as oportunidades para a gente. Você tem que correr atrás das oportunidades para que você consiga conquistar aquilo que você quer. Que foi o que eu fiz. Montei uma banca de verdura na porta de casa. Digo, eu vou ser verdureiro, vou vender verdura, né? O empreendedor tem que fazer de tudo. Né? E nessa época eu morava com uma pessoa que não é a que eu moro hoje, né? E aí montei a banca de verdura e tal. E trabalhei um ano e pouco. E disse, bom, vou parar por aqui. Vou dar mais uma descansada. E aí foquei em montar a FAG Gráfica Rápida. Pronto. Que vem aí a FAG Gráfica Rápida. Chegou o ponto da FAG. Então, só lembrando que nessa época, já próximo a eu sair do condomínio, né? Que passei 16 anos. Então, ainda estava lá nessa época. E aí, parei a banca de verdura e montei a FAG Gráfica Rápida. Isso já trabalhando no condomínio, né? Certo. Você lembra quais foram os primeiros equipamentos que você comprou para gráfica? Lembro. É uma história muito emocionante, né? Então, quando chegou o novo síndico, e aí fizeram a votação, né? E veio o subsíndico, né? Na época. Então, era síndico e subsíndico. Depois que saiu a síndica, né? Que eu agradeci muito a Deus por isso. E aí... oh meu Deus, que felicidade. E aí eu agradeci muito por isso. E aí o subsíndico, né, gente boa, José Renato, cara, muito obrigado por tudo. Quem sabe um dia ele possa estar nos assistindo ou que chegue a assistir. José Renato e o síndico, gente boa, pessoas que te dão oportunidade para as coisas, totalmente diferente da síndica anterior. Pessoas do bem, que te dá a mão, que te dá o apoio. Né? E esse síndico, esse subsíndico, o José Renato, ele sabia que eu queria montar uma gráficazinha. E aí, toda vez que eu ficava na portaria, nos meus intervalos, eu vou criar um nome para o meu negócio. Mas antes de criar o nome, eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso para me preparar e trabalhar nessa gráfica. Fiz uma reunião com o condomínio. Disse, olha, a partir de hoje eu só trabalho até tal dia. Porque eu trabalhava de segunda a sábado. A partir de hoje só até sábado. Aliás, até a sexta. Vou trabalhar até a sexta a partir de hoje e o sábado vai ser meu porque eu vou fazer um curso. E aí fiz o curso de design gráfico, passei 2 anos no curso. Nesse curso tu aprendesse o que exatamente? Design gráfico, eu aprendi toda a parte gráfica, né? Que envolve o CorelDRAW, que é um dos programas que a maioria dos gráficos hoje que trabalha com gráfica usam. Então, assim, foi onde eu me foquei a fazer o design gráfico, me especializar no CorelDRAW, né? Para trabalhar com criação de artes para a gráfica. E aí passei 2 anos, por ser um dia só na semana, né? Então, teve essa duração para poder terminar o curso. Então, terminei o curso com 2 anos. Mas só que com 6 meses de curso, eu já montei o negócio. E aí esse síndico, né? Esse subsíndico, Renato, disse, rapaz, você quer montar um negócio? Quero, mas eu estou sem dinheiro, para comprar uma impressora. Ele chegou para mim e disse, olha, tem uma impressora no meu quarto lá. Aquelas impressorazinhas pequenas que você usa em casa, doméstica, né? Leve para você. E eu levei a impressora e comecei a fazer trabalho na sala de casa. Comecei a atender os clientes na sala de casa com aquela impressora, a fazer currículo, a fazer digitação. Eu digo, um dia eu chego na FAG Gráfica com meu ponto, né, fixo. E aí terminei o curso. Quando foi no ano seguinte, surgiu a oportunidade de um dos pontos lá da rua, que é o que eu estou até hoje, ser desocupado. E aí a dona disse, olha, a gente aluga. Quanto que é? Tanto. Eu digo, é muito pesado para mim. E aí eu cheguei para minha tia, né? A minha tia, que eu considero como também minha mãe, que me dava muito apoio, que sempre me deu muito apoio. Isso a gente não pode deixar de enfatizar isso. E aí eu disse, minha tia, a senhora tem um dom de fazer comida. Lá o ponto é grande, eu não posso pagar o aluguel sozinho. Eu quero dividir, ficar uma parte gráfica e outra almoço.
senhora vai fazer o almoço, fornecer quentinho almoço, eu fico com o lado da gráfica. Eram 2 portas de rolo. Uma porta de um lado, eu fiz a gráfica, e a outra porta foi a lanchonete da minha tia. Mas é aquela que você faz a publicidade lá? Do almoço? O mesmo, não. Já é outro dono. Não, ali é outro dono. Outra situação, ali é outra situação. Ali já são clientes que surgiram, né? Já para fazer a publicação, já através do Jornal da FAG. E aí eu montei a gráfica no bairro Canaã, na rua Pão de Açúcar, né? E trabalhei 2 anos com minha tia, com almoço. Ela fazia a parte dela do almoço, tinha uma pessoa que ajudava ela e eu estava no meu lado com a gráfica. Dividia o aluguel e pagava o ponto. Por ser um aluguel mais caro, né? Eu não podia pagar e a gente dividia. Ela pagava com o dinheiro do almoço e eu pagava com o dinheiro do serviço da gráfica, né? Que naquela época eu só tinha uma impressora. Quando eu aluguei o ponto, eu levei a impressora de casa para lá. Poxa, eu vou trabalhar com uma impressora só. É uma impressora pequena de cartuchinho que você tinha que comprar a seringa para carregar. Sei, você né? já fez muito isso, misericórdia. E aí eu disse, rapaz, mas Deus tem um propósito. A gente tem que continuar firme como empreendedor. E aí a minha tia disse, olha, eu estou muito cansada. Teve muitos problemas com quentinhas, clientes que compravam e não pagavam, enfim. E eu vou fechar. Eu digo, não, minha tia. A senhora não vai fechar. O meu negócio dá para pagar o aluguel agora, os 2. O meu negócio já está fluindo, já estou pegando uma clientela, então eu vou segurar o aluguel, a senhora vai continuar na sua quentinha. E eu passei 1 ano, cara, pagando o aluguel, sozinho, e ela com o negócio dela. E ela disse, olha, eu estou cansada, eu estou muito cansada, né? A idade já também, e o negócio aqui não está indo bem, você está ajudando a pagar o aluguel, mas o pessoal não está pagando as quentinhas. Do mesmo jeito. As entregas, o pessoal não paga, os cobradores de ônibus compram fiado, não pagam, enfim, né? Lá, na época, era muito cobrador de ônibus almoçando. Então, o pessoal almoçava para pagar por quinzena. E chegava o dia, pagava a metade e ficava a outra metade. Ah, meu Deus. Enquanto ela não podia pagar o aluguel, ia cobrindo o aluguel, né? Com o dinheiro da gráfica. E chegou um momento que ela disse, olha, a partir de hoje, eu não quero mais continuar com o almoço. O seu negócio, graças a Deus, está dando certo. Esse espaço aqui vai ser todo seu. Fique com o espaço, monte a sua gráfica, veja aí o que vai fazer. E aí foi onde começou a fluir, né? Eu peguei o espaço, tinha uma impressora só, aí comprei mais uma outra impressora, fez 2, né? Depois comprei mais outra, fez 3. E aí peguei um contrato, contrato muito bom com um consultório médico, aqui no Hospital Sanatório. E aí comecei a fazer receituário. Cara, eu trabalhava o dia e a noite fazendo receituário. Era uma máquina de fazer receituário e a médica na época era uma máquina de atender pacientes. Porque eu fazia 2.000, 3.000, 4.000 que era fazendo quando chegava no outro mês. Não, mande mais, rode mais, rode mais, rode mais. E aí eu cheguei a comprar 7 máquinas. Só produzindo receituário para ela. Produzia. E chegou um momento que ela chegou para mim e disse assim, a minha cliente, né? Pai, você está enricando nas minhas custas. Eita. Você é 24 horas no ar, aqui é receituário, Não, eu simplesmente estou trabalhando, né? Eu estou fazendo o seu trabalho. Enricando não estou, né? Estou trabalhando para manter o meu negócio. Apesar de ser um trabalho mais barato, porque era em quantidades, né? E aí cobrava mais barato, que no final das contas não era aquele dinheiro que você realmente, né? E aí chegou o momento que eu estava com 6, 7 máquinas. Com ela trabalhando e comecei a conquistar novos clientes. E teve um momento, uma fase assim bem difícil, já depois que de estar já com a clientela firme e com essa cliente lá do hospital, chegou o momento de quebrar todas as máquinas. E o bom quebrar tudo de uma vez, né? Não quer assim, uma. Então assim, né? Eu estava com 7 máquinas, fiquei com uma máquina que era a máquina que na época eu ganhei, aquela maquinazinha. E eu olhei assim e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? As máquinas parou tudo de vez. Eu digo, agora a solução é continuar. Eu digo, eu vou pegar um empréstimo,
vou comprar outras máquinas novas, e aí o trabalho vai ter que pagar o empréstimo, né? Porque se você está produzindo, vai ter que pagar, né? E aí assim eu fiz. Comprei outras máquinas, continuei trabalhando. Na época, a médica, como mudou de consultório e foi para um outro estado, aí eu perdi esse contrato que tinha, né? Enfim, fiquei só com a clientela que já era do bairro. Continuei trabalhando. E tinha um sonho de comprar um maquinário maior, né? Porque as impressoras eram tudo pequenas. E eu não tinha uma impressora de grande porte para gráfica, né? Que hoje em dia, se você chegar numa gráfica rápida, Casa da Cópia, por exemplo, você tem aqueles maquinários, aquelas máquinas maiores, né? Que você imprime A3, formato maior, e eu não tinha. Eu digo, eu vou comprar uma máquina dessa. E aí, toda vez que eu ia no banco, o banco negava o financiamento. E aí, os maquinários pequenos eu mandava para uma assistência, e na assistência vendia o maquinário grande, que custava em média 22 mil. Eu digo, poxa, é muito dinheiro, cara. Né? É muito dinheiro, porque assim, eu estava no processo, né, de crescer o negócio, né, de estar ali sempre fazendo, buscando para ir crescendo o negócio, mas o negócio ainda não chegou no nível, né? E eu digo, poxa, não consegui comprar a máquina. Aí cheguei para a loja e disse, olha, é o seguinte, para financiar não está dando certo, o banco não está aceitando financiamento. Vamos fazer um negócio aqui, a loja comigo, vou comprar a máquina no boleto. E aí o dono chegou e disse assim, que na época era uma gerente, e a gerente disse, olha, eu vou falar com o dono. Falou com o dono, fui até o dono, disse, olha, é o seguinte, eu quero comprar a máquina, é quanto? Na época era 16 mil, na época que eu comprei. Tinha uma de 22 mil e tinha 16 mil, eu digo, eu vou comprar 16 mil. Como você quer fazer? Eu digo, olha, eu vou lhe dar R$ 1.500 de entrada. Dá para passar o resto no boleto? 24 parcelas? Eu digo, dá. O cara, né? Dá. Deposita o dinheiro na conta, assim que o dinheiro cair na conta, a gente gera o boleto e você leva a máquina. A gente já entrega a máquina na sua gráfica. Isso já depois de 5 anos, viu? Já estava com mais de 5 anos trabalhando com gráfica e não tinha conseguido, né? Vim conseguir, já depois de muita batalha, de muita luta, que eu vim conseguir comprar essa máquina maior, que até hoje eu tenho ela lá. Enfim, comprei a máquina, passei 2 anos pagando a máquina, terminei de pagar a máquina pagou ela, e hoje a FAG Gráfica, graças a Deus, está aí. Ah, que bênção. Rapaz, eu queria até fazer um pouquinho mais de pergunta, mas o nosso horário chegou. Até passamos aqui uns 5 minutinhos. Mas é muito bom ouvir história de superação, né? Contar a história de superação. Francisco, eu quero muito agradecer a sua participação. Eu sei que tem mais coisas pra gente conversar. A gente muita coisa. Não falou do setor. Quando você assiste é uma coisa. Você, mas dá pra ter. Não dá, você vê? É verdade. Na prática é outra coisa. Na prática é outra coisa. Cara, eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite e vir aqui hoje contar um pouco, compartilhar um pouco da tua história e falar que vou ainda conhecer lá o teu estúdio, conhecer lá a tua gráfica. E é um prazer, inclusive, você está convidado, né, para participar do meu FAGcast. Pronto, em breve, eu em outro podcast. Misericórdia. Convidado. Misericórdia. Cara, Deus abençoe, viu? E gratidão pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. E eu já quero deixar aqui a câmera da verdade. Faça suas considerações finais. Fique à vontade. E eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Sou muito grato. E o pessoal que está em casa, assistam a Página Virada, né? Um podcast que com certeza vai contar muitas histórias. E você que está em casa vai ficar impactado, porque assim, são histórias de vida que vai ser contada aqui. O Página Virada com Igor Macedo, que vai estar sempre, toda semana, às 19 horas, né? 19 horas. Com o Página Virada. Então, você de casa, assistam. E agradeço muito a vocês de casa, né, por estar ouvindo, assistindo um pouco da minha história como empreendedor, como pessoa, aqui no Página Virada. Porque, cara, eu acompanho, né, você já de outro podcast, né, que antes não era o Página Virada, não. Né? Então, assim, é um momento muito bom. O nome já diz tudo. Página Virada, né?
ou seja, para contar histórias de pessoas que hoje passaram por momentos difíceis e virou a página, né? Exatamente. Virou a página. Então, muito grato, né, por esse convite, fico muito honrado e parabéns, cara. Parabéns, porque eu tenho certeza que vai vir muitas histórias por aí. E para o pessoal de casa, uma boa noite e curte lá, hein? Página Virada. É isso aí, minha gente. Escutem o recado dele, viu? Segue a gente aqui no Instagram, segue a gente, se inscreva no YouTube, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E vamos ficando por aqui com mais um episódio contando a história desse cara que literalmente virou a página.